2026 é mais um ano de campanhas eleitorais para cargos estaduais e federais. E as pessoas confundem muito o conceito das eleições com o próprio conceito da democracia. As pessoas acham que isso é a mesma coisa, mas não é. A democracia pressupõe que o povo toma as decisões mais importantes do Estado. No entanto, os representantes do povo no Congresso e nas assembleias não necessariamente estão representando a voz do povo, a vontade do povo, porque o povo, infelizmente, não fiscaliza a atuação de deputados, senadores, governadores e do presidente. A democracia, para ser exercida plenamente, exige um compromisso diário que as pessoas não estão dispostas a seguir. As pessoas consideram que votar uma vez a cada 2 anos, talvez 2 vezes a cada 2 anos, quando acontece o segundo turno, já é suficiente para elas cumprirem o seu dever perante a sociedade. E é para isso que elas guardam o comprovante da votação. Mas a democracia exige acompanhamento diário das ações dos representantes políticos, e isso não acontece. Enquanto isso, as pessoas que discutem nos bares, nas casas e nas igrejas e em qualquer lugar na rua sobre política, o fazem no calor das eleições, não após elas. E nas campanhas eleitorais, as narrativas são preponderantes. São as narrativas expostas que concentram foco, energia e o tempo das pessoas. Então elas acham que estão tendo uma participação ativa na política, mas na verdade elas estão sendo envolvidas por aqueles que realmente comandam o processo político. E essas narrativas são baseadas numa dicotomia artificial, ou seja, na relação entre direita e esquerda. As pessoas acreditam que a política tem dois lados, o lado da direita e o lado da esquerda. Mas na verdade, a política praticada no Brasil tem apenas o lado de dentro e o lado de fora. E o povo sempre está do lado de fora. É preciso ter consciência disso para evitar o gasto de energia, para evitar o gasto de foco, para evitar a dispersão, porque nós que fazemos parte do povo, a gente precisa cuidar da nossa vida, da nossa família. A gente precisa fazer nosso pé de meia para, quem sabe, no futuro, com uma reserva suficiente para nos bancar sem a necessidade de trabalhar, aí a gente pode participar efetivamente do meio político. E mesmo assim, as pessoas que conseguem esse tipo de independência, elas pensam 2, 3, 4 vezes antes de ingressar na classe política efetiva. Se você está do lado de fora da política e quer passar para o lado de dentro, aqui vai um conselho para você tomar cuidado com dois tipos de políticos: aqueles que não têm nada a perder e aqueles que têm tudo a perder. Muitas pessoas que ingressam na política partidária o fazem porque não têm nada a perder. Outros se ingressam na política porque elas precisam preservar o que já conquistaram. Elas têm muito a perder. E quando essas duas pessoas entram no embate, você, mais uma vez, é colocado para escanteio. Essa história de direita e esquerda é usada para manter o povo ocupado, manter o povo discutindo, manter o povo distraído, porque a verdadeira política acontece numa camada bastante inferior, bastante profunda, que as pessoas não conseguem penetrar. E aqui nós chegamos num paradoxo. Se por um lado é importante ter consciência política para saber o que está acontecendo, por outro, a pessoa precisa ter consciência de que ela tem que dar foco e gastar sua energia para construir uma base sólida financeira para ela mesma, ao invés de desperdiçar a sua energia e a sua saúde com coisas que ela não consegue dominar, que ela não consegue controlar. Esse é o ponto central dessa mensagem.
Primeiro, você precisa cuidar de você mesmo, para depois, se sobrar tempo, se sobrar energia, se sobrar recurso, você poder cuidar de outras pessoas. Você não precisa se fiar na minha palavra. E é para isso que eu vou trazer para essa conversa um filósofo muito importante, o estoico Sêneca, que viveu na Roma antiga e estava inserido nos mais altos círculos do poder dos imperadores. Sêneca foi tutor de Nero. E quando Sêneca foi afastado pelo próprio Nero do seu círculo de conselheiros, ele passou a escrever algumas de suas melhores epístolas, cartas. E eu quero compartilhar com você um trecho de uma carta famosa de Sêneca, conhecida como a Epístola sobre o Ócio. Sêneca escreveu essa carta por volta do ano 62 para seu amigo Sereno, e o conteúdo dessa mensagem é atual até hoje. As duas seitas, a dos epicuristas e a dos estoicos, diferem amplamente na maioria dos aspectos. E neste ponto, entre os demais, cada uma delas nos condena ao ócio, embora por um caminho diferente. Epicuro diz: o sábio não participará da política, exceto em alguma ocasião especial. Zenão diz: o sábio participará da política, a menos que seja impedido por alguma circunstância especial. Sêneca era seguidor do estoicismo e havia uma espécie de rixa intelectual com os epicuristas, que eram seguidores de Epicuro. O estoicismo foi fundado por Zenão. E Sêneca, como bom estoico, tinha participação política ativa no olho do furacão. Ele estava na própria Roma antiga, a capital do Império Romano. Já Epicuro defendia afastamento das questões políticas. Ele fundou sua escola afastado de Atenas. A sua escola se chamava O Jardim. Ele defendia esse afastamento para trazer tranquilidade para as pessoas, porque o estresse é uma fonte de preocupação que não contribui para se atingir a felicidade, segundo Epicuro. No entanto, tanto para você ser ativo politicamente, ter capacidade de ter alguma influência, como para você viver apartado da cidade, você precisa de independência financeira. Isso era defendido tanto pelos estoicos como pelos epicuristas. Em termos comparativos, Epicuro seria um sujeito de classe média alta. Ele não seria exatamente uma pessoa rica. Já Sêneca era multimilionário. Mas, voltando à questão do envolvimento com a política do ponto de vista dos estoicos e dos epicuristas. Uma faz da busca pelo ócio seu objetivo de vida, a outra o busca apenas quando tem razões para fazê-lo, mas essa palavra razões tem um significado amplo. Se o estado está tão corrompido a ponto de ser irrecuperável, se o mal o domina completamente, o sábio não trabalhará em vão, nem desperdiçará suas forças em vão. Caso lhe falte influência ou força física, se o estado se recusar a submeter-se à sua orientação, se a sua saúde o impedir, então não tentará uma viagem para a qual não esteja apto, assim como não embarcaria num navio em mau estado, nem se alistaria no exército se fosse inválido. Sêneca está dizendo o seguinte, mais ou menos: você tem capacidade para se manter na política, isso passa por recursos financeiros, você tem disposição, você tem força física, você tem estômago para lidar com os debates acalorados da política partidária, então você pode ir em frente. No entanto, mesmo que você tenha essa vontade, será que o Estado está apto para ouvir a sua participação? Será que você pode falar livremente aquilo que você pensa? Ou o que você pensa será rebatido? Simplesmente porque você não rezou numa cartilha pré-estabelecida. Será que hoje no Brasil a gente pode falar o que a gente realmente pensa sobre certos políticos, sobre certos ministros? Será que você tem condições reais de interferir positivamente no debate político, nem que seja para acrescentar uma vírgula?
nesse cenário que nós estamos hoje? Consequentemente, aquele que ainda não sofreu nem em saúde, nem em fortuna, tem o direito, antes de enfrentar quaisquer tempestades, de se estabelecer em segurança e, daí em diante, dedicar-se a um trabalho honrado e a um ócio inviolável e ao serviço daquelas virtudes que podem ser praticadas mesmo por aqueles que levam as vidas mais tranquilas. Ou seja, ao invés de você bater de frente com o imperador, e aqui eu estou usando uma metáfora, você tem o direito de fazer a sua vida em primeiro lugar, trabalhar, empreender, investir, e nós chegamos ao ponto central desse canal, que é o investimento em fundos imobiliários. Eu defendo também o investimento em fiagros, em ações de empresas que pagam dividendos. Você precisa usar a sua saúde, a energia da sua juventude para você fazer o seu pé de meia, formar o seu patrimônio. É assim que você pode, lá na frente, ter alguma chance real de participação política efetiva. E enquanto você cresce em patrimônio, você precisa também crescer em virtudes, porque isso falta muito na nossa política, o exercício das virtudes, evitar os vícios. Eu não posso me detalhar muito nisso, porque eu não me sinto confortável em expor os vícios que estão sendo praticados por representantes políticos. O dever de um homem é ser útil aos seus semelhantes, se possível, ser útil a muitos deles. Na falta disso, ser útil a alguns. Na falta disso, ser útil aos seus vizinhos. E, na falta destes, a si mesmo. Pois quando ajuda os outros, promove os interesses gerais da humanidade. Assim como aquele que se torna uma pessoa pior, prejudica não apenas a si mesmo, mas também a todos aqueles a quem poderia ter feito bem se tivesse se tornado uma pessoa melhor. Da mesma forma, aquele que merece o bem de si mesmo faz o bem aos outros pelo simples fato de estar preparando algo que lhes será útil. É claro que quem consegue se eleger para um cargo importante, seja como prefeito, governador, deputado, senador, presidente, vai ter a capacidade de ajudar muita gente. Um presidente pode influenciar no destino de milhões de pessoas. Mas a que custo isso seria feito? O que você teria que ceder para poder ser candidato e ganhar uma eleição? Dessa forma, se você tem valores inegociáveis, mas deseja ajudar os outros, você ainda pode fazer isso. Não milhões de pessoas, mas você pode ajudar muita gente sendo um bom empresário, por exemplo, sendo um grande empreendedor, oferecendo empregos, gerando economia real. Ou no mínimo sendo um bom investidor, de repente você é profissional autônomo, você é CLT, mas você investe com regularidade e fazendo isso você também ajuda as pessoas. No mínimo você ajuda você mesmo e a sua família. E se possível, conforme você progride em patrimônio, você consegue influenciar na sua comunidade local. Meus amigos, começou a chover e esse é um sinal para a gente concluir a mensagem. O próprio Sêneca pagou um preço altíssimo por participar da alta esfera do poder em Roma. Ele foi acusado de participar da conspiração de Pisão e o imperador Nero o condenou a cortar os próprios pulsos numa banheira de água quente. Eu passaria a tarde inteira falando sobre esse assunto, misturando política com investimentos e com filosofia, mas esse vídeo precisa acabar, então eu agradeço você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima!